eu também concordo com toda a crítica que eu ouvi em relação às alterações. Um jogo muito ruim para jogadores leves, né? Ferreirinha, por exemplo, o próprio Lucas. A entrada do Rames Rodrigues nessa condição de gramado eu não achei que foi uma escolha certa do Carpini. E definiu esse placar. Agora, o São Paulo precisa levar essa lição para a próxima fase, quando tiver pela frente o Novo Horizontino. Olá, torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui do que a mídia esportiva tá falando do São Paulo, que tá classificado para as quartas de final do Paulista. Um trecho para vocês do Jogo Aberto, Renata Fã e Denilson analisando esse jogo do São Paulo, essa classificação, falando um pouco também do trabalho do Thiago Carpini, alguns torcedores aí criticando bastante o treinador, e um trecho da ESPN Brasil, deixar os créditos aqui dos canais oficiais, link na descrição. Torcedor do São Paulo já chega deixando o like no vídeo, se não é inscrito se inscreve, ativa também o sino das notificações. Mas agora essa enrolação, bora pro vídeo, galera. Olha só, o Ituano, Dedê, o Ituano está rebaixado, não conseguia praticamente ganhar de ninguém, venceu o Corinthians, mas estava ali, dando um sufoco, um calor no São Paulo, empatou a partida em 2-2 e Lucas Moura apareceu para definir em penalidade um 3-2 que leva o São Paulo a enfrentar o Novo Horizontino na próxima fase. Meu Deus, hein? Dá uma olhadinha. E aí, Klaus, trabalhou, hein? Tá marcando de longe também, viu, Klaus? O VAR ajudou a colocar o São Paulo nas quartas de final do Paulistão. Quando o Juan pegou o rebote do chute de Lucas e foi derrubado na área por Marlon aos 48 do segundo tempo, o árbitro Rafael Klaus não marcou pênalti. Ao ser chamado para rever o lance no monitor, ele mudou de ideia e deu a Lucas a chance de deslocar Jefferson Paulino na cobrança e fazer 3-2 para o tricolor. Goleirão no campo esquerdo, bola pro canto direito, São Paulo 3, Ituano 2, no último minuto de jogo, gol da classificação do tricolor do Morumbi, Lucas! Com a vitória, o São Paulo, que até então estava sendo eliminado com a terceira colocação do grupo D, pulou para a liderança e agora vai receber o Novo Horizontino buscando uma vaga na semifinal. É um outro cenário, é uma outra história, é uma outra competição e vai ser um jogo muito difícil, de muito detalhe, de muita paciência, mas o que nós precisávamos era ir adiante à próxima fase, porque isso estava no planejamento da nossa temporada, né? O jogo selou o rebaixamento do Ituano para a Série A2. Tirando os 4 grandes, era a equipe há mais tempo na primeira divisão e caiu depois de 23 anos. O jogo, em que as duas equipes precisavam do resultado, já começou emocionante. No primeiro tempo, tivemos 3 gols e mais de 10 finalizações. A primeira foi de Ferreirinha, decisivo pelo terceiro jogo seguido, depois de marcar contra a Inter de Limeira e dar assistência para Alisson abrir o placar contra o Palmeiras, deixou dele em Itu. Caleri desviou a bola do escanteio cobrado por Igor Vinícius e Ferreirinha chegou antes do goleiro. Um gol para trazer alívio aos torcedores são paulinos, porque do outro lado, quem não tinha paz era Rafael. A bola rondava a área tricolor e o goleiro fez grande defesa na cabeçada de Tony Anderson. Só não segurou o desvio praticamente a queima-roupa de José Carlos, garoto revelado pelo próprio Ituano. Dono do pior ataque do Paulistão, o rubro-negro marcava apenas pela 4ª vez em 12 partidas. Naquele momento, com a vitória parcial do Novo Horizontino sobre a Portuguesa, o São Paulo estava em segundo lugar na chave. Mas quando o São Bernardo abriu o placar contra o Mirassol, caiu para terceiro. Pela primeira vez na tarde, o tricolor se via fora da zona de classificação para as quartas de final. Foram 5 minutos de drama até voltar a comandar o placar em uma jogada em que a insistência valeu demais e que terminou com Luciano marcando depois de receber de Igor Vinícius. O seu gol de número 70 pelo São Paulo, ele é agora o terceiro maior artilheiro do clube no século XXI, atrás apenas de Luiz Fabiano e Rogério Ceni. Luciano! O São Paulo volta à liderança do clube. A chance do terceiro apareceu com Juan, que entrou em lugar do machucado Caleri no intervalo. Mas ao receber na área, ele não teve muita convicção do que fazer para definir o lance.
Aos 34 minutos do segundo tempo, o treinador trocou Luciano por Diego Costa e apostou na formação com 3 zagueiros. Vão associar os 3 zagueiros ao gol e eu já penso e vejo de maneira diferente, mas respeito opiniões. O time começou a correr riscos em uma partida até então controlada. José Aldo e João Viale buscaram um empate que acabou chegando mais uma vez com José Carlos. Naquele momento do gol, passa um filme na cabeça, eu falo, poxa, sem mais paradas e metidas, o que nós podemos fazer para tentar agredir um pouquinho no final e tentar, quem sabe, buscar uma vitória, porque é um balde de água fria, nessa circunstância. Carpini sabia que as vitórias de Novo Horizontino e São Bernardo já estavam praticamente definidas e só com os 3 pontos o São Paulo chegaria às quartas. A pressão ficou imensa, com direito à bola na trave de Juan e ainda mais espaço para sufocar o Ituano, que ficou com 10 por causa da expulsão de Bruno Alves. Até que veio o pênalti em Juan, a batida de Lucas e o gol que evitou a eliminação na primeira fase. Estou ferido, porque é uma pancada que todos nós tomamos, mas eu vim para cá sabendo do risco de que nós não conseguíssemos permanecer na Série A1. Incomodar nesse sentido, sim, que eu estou triste pra caramba. Agora, que vai afetar minha carreira lá na frente, não. Foi mais um aprendizado. Eu acho que são situações que nós precisamos melhorar em relação ao controle de jogo quando nós estamos com placar favorável. O aprendizado de não desistir em momento algum, de buscar uma vitória heróica e uma classificação heróica no último minuto. Aprendizado que também deverá ser usado para lidar com provocações que vêm da arquibancada. A reação de Carpini após o terceiro gol, naturalmente, repercutiu. Tinha 3 ou 4 pessoas no alambrado que eu conheço, são alguns desafetos que a vida nos dá e o futebol também. Desde o início, desde o pré-jogo, algumas ofensas de cunho muito pessoal, direcionado ao nome dos meus filhos, da minha esposa. A gente tem um limite. Foi uma resposta de 90 minutos de coisas muito pessoais e muito pesadas. Olha, é uma coisa que não dá para avaliar. Cada um que tá ali sabe o quanto sofre e o quanto precisa desabafar também. Porque caso ele não tivesse conseguido a classificação, seria o alvo principal. Estaria todo mundo dizendo que ele escolheu mal, que ele colocou um terceiro zagueiro com 34 no segundo tempo. Enfim, que de repente não substituiu bem. Como o São Paulo conseguiu no final esse pênalti, que a gente vai até começar por isso. Para você foi pênalti? Foi, Leirão. Eu também marcaria a penalidade, concordo. Eu acho que foi o Marlon que cometeu o pênalti ali. Ele não teve a intenção nenhuma, obviamente, porque foi uma jogada muito rápida, né? Logo no rebote do goleiro, ó, que aí o Juan antecipa, ele teve uma ação mais rápida que o lateral e aí ele tenta cortar a bola e aí já é tarde. Então, para mim, o pênalti aconteceu, não tem muita polêmica, muita discussão. Em relação, se você me permite, Loirão, sobre o comportamento do Carpini, muitas vezes a gente vê o profissional falando que quando está em campo, seja jogador ou seja comissão, seja treinador, não ouve o que dizem, né, dentro na arquibancada. Cada um responde de um jeito, cada um ouve de alguma forma, e ele já deu a explicação dele ali, né, porque no término da partida todo mundo falando do descontrole dele, e aí eu brinquei com você que ele descontrola sem se descontrolar, né? Ele só fez assim. Elegante até no descontrole. Né? Ele só fez assim, ó. Então, não assim, fez nenhum gesto obsceno, nada. Mas eu também concordo com toda a crítica que eu ouvi em relação às alterações. Um jogo muito ruim para jogadores leves, né? Ferreirinha, por exemplo, o próprio Lucas, que se desgastou demais durante o jogo, é um jogador de condução de bola, então o campo pesado daquela forma tira completamente as características dos jogadores. O Ferreirinha fez um jogo discreto, o Lucas participativo, mas justamente por causa do campo pesado não conseguiu desenvolver o jogo dele. A entrada do Rames Rodrigues nessa condição de gramado eu não achei que foi uma escolha certa do Carpini. Todas as alterações do Carpini, se fosse num campo ok, eu até concordaria com ele em relação a controlar o jogo, porque estava ganhando, mas da forma que o campo estava, ele se equivocou nas alterações. Mas, na verdade, o time do São Paulo se arriscou muito quando achou que com esses passes laterais poderia levar o jogo até o final. Era um placar bem justo, de 2-1, sabendo que o adversário lutava contra o rebaixamento. Então, o São Paulo, na minha opinião, deu muita arma para o inimigo. E tem mais qualidade, é um time superior, mas quis administrar o jogo, levar, e isso não funcionou. Agora,
Vale lembrar que quando o Calleri sai machucado, vem o Juan, e o Juan foi definidor, porque ele sofreu o pênalti, e aí o Lucas fica sempre aquela coisa, quem vai bater, quem não vai, aquela história, e o Lucas se apresentou e bateu muito bem, com muita categoria e também com frieza, e definiu esse placar. Agora, o São Paulo precisa levar essa lição para a próxima fase, quando tiver pela frente o Novo Horizontino. Novo Horizontino, que é um bom time, um time muito bem treinado pelo Eduardo Batista, um time que joga futebol, que propõe jogo, né? Um time que vai se fechar e ficar jogando por uma bola. O São Paulo, eu concordo com você, tirar de exemplo o jogo, apesar da, mais uma vez sendo repetitiva, a condição do campo, mas eu acho que a leitura no segundo tempo do São Paulo ela foi extremamente equivocada em relação a você trazer o time para trás muito cedo. O Ituano ganhou corpo, ganhou confiança, e foi por isso aqui, muito pouquinho, que o São Paulo não ficava fora do Campeonato Paulista. E vale lembrar que não é nem a questão do campo. Aqui eu estava em Itu, a chuva que caiu 1h15 antes do jogo, inacreditável. Assim, um dilúvio. E eu já fiquei pensando, puxa, como é que vai ser agora para São Paulo e Ituano realizarem uma boa partida, poderem se desenvolver tecnicamente. Foi bem prejudicado mesmo pela condição climática. Agora, a gente fala mais sobre esse jogo. É muito abaixo do esperado. O São Paulo perdeu vários pontos que eram, assim, óbvios para o torcedor que ele ganharia. E no jogo de ontem sofreu muito mais do que deveria. Conseguiu aquele pênalti no finalzinho, já nos acréscimos ali, que lhe deu classificação. Caso contrário, o São Paulo poderia ficar fora. Não, ficaria fora, porque o resultado de empate... Dos outros jogos... Os dois ganharam. Tem que levar em consideração que o grupo do São Paulo era o mais forte. Então, até por isso não podia dar aquela moleza que deu. São Paulo fez vestibular para tomar esse gol durante o segundo tempo. Segundo tempo inteiro, é a postura. Se cai ontem, seria uma derrota, não, porque cairia com um empate, mas seria uma desclassificação autoral do seu Thiago Carpini. Não adianta ele ir contra a maré. Porque não é só a questão do torcedor... Explique, professor, explique. Porque aí passa o torcedor no sofá, quanto tá aí? Mas também tirou o atacante e botou o zagueiro. Não é só isso. Na prática, o time jogou que nem caranguejo. Jogou para trás contra um adversário inexistente. O Ituano é um adversário inexistente, gente. O São Paulo não tinha o direito. E se parecia ontem, né? Não parecia inexistente. Ontem. Não, mas... Porque o São Paulo tornou isso uma batalha. O São Paulo tornou a batalha de Itu. Não foi o Ituano. Todo era um time rebaixado, um time que toma gol. O Mário Marra falou isso ontem e eu concordo. E essa foi uma constante na campanha do Ituano. O Ituano toma gol com 6 jogadores na área. E mesmo assim toma gol. Todo jogo é isso. Tinha feito 3 gols em 11 jogos. E essa foi a sorte do São Paulo. Ontem fez 2. Essa foi a sorte do São Paulo. Um adversário também muito fraco do ponto de vista defensivo. E concordo com o Eugênio, não seria por ontem que ia cair fora. O São Paulo passou 4 partidas sem vitória nesse campeonato. Não são as 5 derrotas seguidas do Corinthians, mas são 4 que não ganhou. O campeonato tem 12 jogos, você passa 4, é um terço do campeonato seguido sem vitória. O São Paulo está caindo muito de produção. O torcedor está vendo isso. Ontem foi só a gota d'água. Vocês sabem bem que eu sou contra e fico sempre na luta para que não fiquem derrubando o técnico toda hora, tem que ter mais tempo para trabalhar, etc. e tal. E penso a mesma coisa. Se escolheram o Carpini, se escolheram o técnico, seja ele novato, experiente, estrangeiro, brasileiro, tem que deixar o cara trabalhar. Vai ter altos e baixos. Não, ninguém dá para derrubar o cara. Agora, não, eu também não estou dizendo, mas estou vendo pela cultura do futebol brasileiro, pelo que eu já tenho ouvido dos torcedores do São Paulo, o Carpini vai ser difícil chegar no mata-mata da Libertadores. Se ele continuar fazendo isso todo jogo, não tem Cristo que segure, né? Concorda comigo? Porque a pressão é muito grande, o São Paulo voltando à Libertadores, torcedor do São Paulo numa expectativa grande, que acabou de ganhar a Copa do Brasil, voltou a ganhar um título de expressão. A cobrança, a pressão é muito grande. E como o Eugênio falou lá atrás, quando ele foi contratado, não tem dirigente que vá segurar quando começar todo mundo a cornetar e falar, como já estão falando, que é estagiário, que é isso, que é aquilo. Os dirigentes do São Paulo, iguais a todos os outros, vão na onda da torcida e não vão segurar. Repito, não estou dizendo que ele tem que sair, mas estou vendo já, pelo que conhecemos do futebol brasileiro, que não vão segurar. Ele tem que ganhar tudo.
Ele sendo eliminado, mesmo que ele chegue na final e perca, por exemplo, pro Palmeiras na final, vão falar, esse estagiário tem que ser... Mas, Abel... Não vai... Primeiro resultado ruim na Libertadores, vão derrubar. O trabalho tem que dar bons sinais. Se der bons sinais, fica. Se continuar fazendo isso todo jogo, vai segurar para quê? Eu acho que o grande questionamento é o desempenho da equipe. É o desempenho da equipe. Não foi uma brilhante partida na Supercopa, conquistou o título nos pênaltis. A partir dali, o São Paulo, no desempenho coletivo, e sem o Lucas principalmente, não joga. É muito cruzamento, muita bola ali direta e não consegue trabalhar o seu meio de campo. Agora eu te pergunto, Galopo, não joga? Então, tem algumas questões em que você vê que o Carpini, a gente fala, o São Paulo começa a temporada com boa perspectiva, começa a boa temporada porque tem o resquício do trabalho do Dorival Júnior. O próprio Carpini falou isso. Ele herdou um trabalho muito bom, pavimentado, ele já herdou um trabalho desenhado e ganhou reforços. Só que ele tem que melhorar o trabalho. Por isso que quando nós discutimos, desculpa te interromper, Imagina. Nós discutimos na semana passada sobre elencos. Quais são os melhores elencos do Brasil? Eu vejo o São Paulo completo como um excelente time. Pode lutar até por título da Libertadores. Mas não vejo o São Paulo com o elenco do Inter, do Palmeiras, do Flamengo, até do Galo. Por exemplo, ontem saiu o Caleri, entrou o Juan. Mantém o nível? Todo respeito ao Juan. Mantém o nível? Não. Aí o Wellington Rato não joga, Mas tá machucado. característica Aí diferente. o Rames ia embora, resolveu ficar, acertaram tudo. Quando joga 10, 15 minutos e tá sendo aquele Rames que todo mundo espera? Ontem ele parecia desconfortável, né? Naquele campo pesado, cheio de lama. Tem um lance que... Por que eu tô ele colocando até tudo inicia isso? a jogada que o Juan vai para a linha de fundo e ele vai assim, caminhando. Lentamente. E a jogada em velocidade. Parecia que ele estava ali... O que eu estou fazendo aqui? É isso que eu cobro do Rames. Cobrei aqui várias vezes. E vocês dizem, Eugênio, mas ele é um jogadoraço, joga bola. Não adianta ter qualidade técnica se não correr. O jogo de ontem era para dar carrinho, era para... Então. E ele estava com o uniforme branquinho lá. O que acontece? Mas ele é esse jogador. Mas esse jogador não interessa. É isso que eu tô, então, é isso que mas eu tô aí É o que eu falo aqui. Mas é um Ele problema de ficou- montagem. E aí o técnico se vê na obrigação de colocá-lo. A torcida pede. Aí o jogo tá difícil. Como o jogo de ontem, outros jogos, o São Paulo vai ter dificuldade. Põe o Rames, põe o Rames. O Rames entra, tem técnica, bate bonito na bola. Mas e aí? E aí? Marca, corre. Não. Tudo isso que eu tô colocando, saiu o Caleri e entra o Juan. O Wellington Rato não tá jogando porque tá machucado. O Rames tem que entrar de vez em quando. Não joga o Rafinha, porque o Rafinha também não vai jogar. Ontem entrou, mas não joga o Rafinha. É o mesmo nível, os outros que jogam? Tudo isso que eu tô colocando, Eu acho que a gente tem um porque lance a culpa aqui não é só do técnico, nos melhores não. momentos, Abel. Não sei se a produção Mas consegue tem um separar. lance em que o Rames faz aquilo que é jogada. esperado dele. Ele, com um passe de peito, ele coloca o jogador pelo lado para fazer o gol. É esse lance. Mas ele é esse lance. isso. A gente vai chegar nesse lance no segundo tempo. Mas ele é isso. Vai chegar nesse lance. Mas ele não pode ser só isso. Ele tem que dar o passe de peito e se apresentar para dar sequência Mas à ele jogada. sempre foi isso, Ele não pode Eugênio. ficar parado lá atrás. Mas Ele ele não sempre pode foi ficar isso. parado. Em todos os lugares que ele passou, Mas esse jogador ele foi isso. não é suficiente. Não é suficiente. O Ferreirinha é um jogador que o Renato não gostava dele lá no Grêmio, mas ele corre no São Paulo. Sabe o que Ele seria vai buscar suficiente? jogo. Seria Ele suficiente quer jogo. se ele tivesse um jogador como o Rames que dá o passe e outro que se apresenta. Porque o Rames é tem o cara que ser que o fica mesmo, parado. que dá o passe e que vai correr para buscar. Então tem que trocar o jogador, Eugênio. Aí ontem Pablo Maia também não tava, né? Aí jogam Bobadilha, o outro lá uruguaio, Michel Araújo, é isso? Michel Araújo entrou depois, né? Então, e aí? Me falem aí do elenco do São Acho que Paulo. o problema é, antes de tudo, de postura, né? Porque por menos jogador e opção que o São Paulo tivesse, não dava para jogar desse jeito um segundo tempo contra um Ituano morto. São Paulo tinha que mostrar mais postura, a começar do seu técnico. Porque o futebol é um jogo psicológico também. Você dá sinais. Sim. Você dá sinais para o adversário, você dá sinal para o adversário em campo, deixar o adversário gostar do jogo. Se você é melhor que o Ituano, você não pode se dar o direito de ficar jogando para trás, como o São Paulo jogou, tão cedo. Você convida o Ituano. Tão cedo. E o Ituano precisava da vitória. Primeiro que o São Paulo tomou um susto, e aí teve a felicidade, não vou falar sorte, porque toda vez que fala sorte vão achar que a gente está desdenhando. Teve a felicidade, mais uma vez o Luciano resolveu a questão ali do momento. Então tudo bem. Mas olha só, professor, acho que é o próximo lance agora, ó.
Dá pra ver. Ele vai dar o passe de peito aqui, né? Ó. Deu. Tome. Beleza. A jogada foi. E ele? Ó, ele fica. Ele parou, pô! Mas Como é que ele para, gente? Então, mas ele é isso. Quando Ele você tem que está- chegar na área. Desculpa, Por eu isso que ele interrompi não o joga. professor. Não, pode não ser o suficiente, Abel, mas assim, ele é o cara pra fazer isso. Se você quer um jogador que se apresenta, é outro jogador. Então, o Aí é São outra Paulo coisa. vai jogar Libertadores. Aí, se passar da primeira fase, começa mata-mata. Aí vai jogar contra River Plate, ou vai jogar lá no Equador, na altitude, enfim. Ou vai jogar contra o Fluminense, vai jogar contra o Internacional, vai jogar contra o Flamengo, Tem vai que jogar... ver o sorteio do grupo, Abel, né? E aí? Não são só esses, tem que ver o sorteio dos Eu grupos. sei, eu tô dizendo, se passar, aí vai jogar o Rames Rodrigues parado? Dando passe de Vai, peito se e você tem o paradinho? Rames, você sabe o que é isso aí. Então, você quer o quê? Que ele vire mas o torcedor do São Paulo quer ganhar a Libertadores. Do dia pra noite? Tem que correr. Então avisa esse torcedor do São Paulo, que defende com unhas e dentes que o cara, num lance, pode decidir o jogo. Pode como não pode. É um risco. Você banca isso. Se você tem um jogador do elenco, ele vai te entregar isso. Ele não é um cara para entrar em jogo na lama. Se tem um jogo na lama, ontem eu era mais o Wellington Rato na lama, se pudesse. Né? Então. O jogador, você vai falar, tecnicamente não se O compara. Dorival Não, não estava se lá o ano compara. passado e o Rames estava lá. Entrava? Repito, ontem eu era mais o Galopo na lama. Essa Porque questão... a entrega dele é outra dentro de Essa campo. questão do Galopo, realmente o Galopo está muito invisível nesse elenco que a gente está falando aqui. Ele não merece essa invisibilidade. É mais uma na conta do Carpini também. Já que a gente está criticando postura, escalação, como ele enxerga o elenco, o Galopo não fez por onde. Então, por que essa geladeira? pelo que vocês estão dizendo, vocês defendem a troca de treinador no São Não. Paulo já. Não, nós estamos dizendo que ele A culpa está é errando. toda do treinador? Ele Tá fazendo tudo errado? Não, não é A gente toda. está apontando os erros que ele está está errando cometendo. muito. Ele está errando muito. Ontem, se cai fora, era uma desclassificação autoral. E ele sabe disso, porque o desabafo lá no fim mostrou isso. Aliás, eu acho que ele passa muito atestado. Ele passou atestado na véspera daquele jogo com o Palmeiras. Lembra aquela coletiva de afirmação? Eu também sou... Ele se preocupa Não muito adianta. com isso. Ele vai ser cobrado toda hora. Então, mas é tal do São Paulo Futebol Clube, gente. Então, é isso aí, é isso mesmo. Você tem razão. Como diria o Mano, não está no Cuiabá. O Mano errou ali na comparação, mas o raciocínio é esse. Ele está no São Paulo. Agora, dá uma virada. Pô, trabalha mais e se preocupa menos com essas coisas. E trabalha direito, porque num jogo com o Ituano, jogar para trás é imperdoável. Um tempo e meio do jogo ele fez isso. E quero registrar, que também não é desculpa nenhuma, porque estava ruim para os dois, gramado péssimo num jogo do Campeonato Paulista, mais um. Não normalizo isso, para mim é uma vergonha. E tinha que padronizar. Gramado é fundamental, tem que ser gramado bom, não essas porcarias que tem Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copinha. Gramados tem que melhorar. Eugênio falou no início, mas choveu muito. Na Inglaterra não chove? Só chove. Choveu muito em Liverpool. Londres Choveu muito em Na Liverpool Europa e não Manchester chove? City. E tem esses campos cheios de lama toda hora? Tem não. Atrapalha. Tem né? com neve, fica assim. Tá aí, galera, pessoal, falando do São Paulo, que está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. O adversário é o Novo Horizontino, ontem levando um susto ali, classificando, mas no sufoco, alívio no final da partida, né? O Lucas convertendo a penalidade, alívio dos torcedores e, ao mesmo tempo, preocupação já para esse jogo contra o Novo Horizontino, porque o desempenho do São Paulo está muito contestado nesses últimos jogos aí, futebol apresentado em campo. Não está agradando os torcedores e claro, né, os torcedores criticam com toda razão. O Thiago Carpini um pouco pressionado. Ontem mesmo deu para ver ali, né, o alívio do Carpini após o gol do Lucas. O São Paulo estava sendo eliminado com o 2-2, mas saiu desse pênalti no final da partida, ali nos acréscimos. O Lucas conseguiu marcar o gol para o São Paulo. Agora é se preparar para o jogo contra o Novo Horizontino, onde o São Paulo não vai poder se dá o luxo de cometer esses erros que cometeu contra o Ituano, né? O Novo Horizontino é um time melhor, mais qualificado, então o São Paulo tem que entrar com muita atenção para esse jogo das quartas de final. Vai ser decidido no Morumbi, né? Vai ser no Morumbi esse jogo, com certeza vai receber um grande público. O torcedor do São Paulo, sempre que tem jogo em casa, se faz presente e acredito que esse não vai ser diferente, mas tem que corrigir algumas coisas para essa partida e para a sequência dos próximos jogos. O torcedor está aliviado com a classificação, mas ao mesmo tempo ali preocupado com o desempenho do time. Carpini ali, os torcedores com um pouco de desconfiança, né, em relação ao treinador.
Mas é se preparar, né, para esse próximo jogo. O torcedor tem que apoiar e o São Paulo vai em busca de, quem sabe, essa vaga na semifinal do Paulistão 2024. Renato e Denilson falando aí desse jogo e um trecho também da ESPN Brasil. Deixar os créditos mais uma vez aqui aos canais oficiais, link na descrição. Torcedor do São Paulo, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.